Bom dia, pessoal. Bom dia. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 4 de novembro de 2025. Já avança o penúltimo mês do ano e nós estamos ainda no começo de uma semana marcada e pautada pela mega chacina lá no Rio de Janeiro. Aquela operação que deixou 121 mortos. E ontem foi o dia das primeiras explicações. O governador do Rio enviou ao Supremo Tribunal Federal um arrazoado de 26 páginas contendo detalhes daquilo que foi a organização e prestando contas da sua operação. E segundo esse documento, está tudo bem. Essas 121 mortes foram meramente incidentais, porque os policiais estavam com câmeras corporais, porque as providências foram tomadas, havia ambulância lá, o Ministério Público estava sabendo e agiu em consonância. Então, para o governo do Rio, está tudo bem. Mas será que o ministro Alexandre de Moraes ficou com essa impressão? A questão é que, em relação à segurança pública, o então secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes de São Paulo, foi uma pessoa bastante rigorosa com o tratamento da sua guerra contra o PCC aqui em São Paulo, né? Então, vamos aguardar as conclusões. Mas as denúncias continuam chegando. As entidades vinculadas à defesa dos direitos humanos, a comunidade das regiões afetadas, continua dizendo que houve invasão de domicílios, que não havia mandato, que, enfim, que as casas foram metralhadas, que a população civil correu risco, enquanto o governo do Rio de Janeiro diz que a operação foi desenhada para levar para a mata os bandidos, para que eles pudessem ir lá ser aprisionados, né? Mas não sobrou ninguém vivo. Então, é assim que toca a banda nesse começo de apuração. Vamos ver o que vai dar isso. Mas o fato em conteste é que o Brasil inteiro, pelo menos 2/3 da população, parecem concordar com esse método de extermínio puro e simples, com a buquelização do problema no Rio de Janeiro, né? Ao que muita gente desconfia de que isso só vai fazer aumentar a violência. A sensação de insegurança no Rio, ontem a gente já falou isso por aqui, aumentou, né? E algumas coisas são consequências dessa tragédia, mas não necessariamente consequências ruins. Por exemplo, a 122ª vítima, Jair Messias Bolsonaro. Você já ouviu falar do Bolsonaro esses dias? Você se lembra que ele existe? Ninguém quer saber de falar de Bolsonaro, ouvir falar de Bolsonaro, né? E, assim, ele não foi consultado pelo PL sobre nada, ninguém mencionou o nome dele com relação às consequências dessa tragédia, ninguém perguntou à família dele a opinião do ex-presidente sobre o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, nada. Bolsonaro está quieto, calado e em silêncio, enquanto o filho dele começa a ter mais problemas lá no Supremo Tribunal Federal por conta daquela infamante campanha de coação ao Poder Judiciário brasileiro, né? É em torno disso que o nosso programa de hoje vai ficar, mais as articulações em Brasília. Tem mais uma vítima dessa história, hein? A 123ª vítima, Jorge Bessias, o Messias, que o Lula pretendia indicar para o Supremo Tribunal Federal, ia fazer isso 2 semanas atrás, era iminente a indicação, de repente o gato do Messias subiu no telhado e agora a indicação dele ficou para depois da COP30, talvez daqui a um mês, né? E enquanto isso as costuras continuam lá em Brasília, tá? Ninguém disse ainda que o Alcolumbre está disposto a abrir mão da candidatura do senador Rodrigo Pacheco a essa vaga tão disputada, né? Vamos ver o que vai dar isso. Bom, pessoal, deixa eu falar com o Alex aqui. Bom dia, meu querido Alex. Cadê você? Alex, bom dia, Alex. Bom dia, Panunzio. Tudo bem? Bom dia. Alex, vamos nessa. Eu mandei errado aqui, título também aqui para variar. Alex, tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia a todo mundo. Como vocês estão? Tudo ótimo. Já estou meio tenso, me recuperando, que eu tô com uma tossezinha, mas estamos melhor. Que foi essa tosse, Alex? Eu acho que é tudo o que aconteceu quinta-feira, que eu gritei bastante, ainda estou me recuperando, então estou tomando os remedinhos para ficar 100% pro dia 29, Panunzio. Como é que um 4-0 construído, bonito daquele, faz mal para quem torcer por ele, né? Sim. Ô, Alex, e aí? Me conta aqui uma coisa. Primeiro de tudo, eu notei a falta de um jogador muito importante para o Brasil na convocação do Ancelotti. Quem é o jogador? Quem? Neymar. Então, isso. Por que o nome de Neymar não está naquela relação? O que é que esse jogador tão profícuo para a história da seleção brasileira foi parar fora do rol dos convocados? Me diga.
Então, Panuso, vamos lá. Nessa convocação que é agora para os jogos contra Senegal e Tunísia, que será na próxima data FIFA, que começa na próxima semana, o Carlo Ancelotti deixou de fora o Neymar porque ele ficou 2 meses parados. Lembrando que ele teve uma lesão ali contra o Atlético Mineiro e retornou no jogo de domingo que teve ali contra o Fortaleza, que foi 1-1. Então, como tem esse tempo, muito tempo fora ali de campo, não está atuando bastante, o italiano deixou ele de fora e deu oportunidade para outros nomes, por exemplo, o Vitor Roque, que voltou, que é do Palmeiras, que foi contratado recentemente, foi convocado, o Fabinho, que era do Liverpool, está no Al Ittihad lá da Arábia Saudita, também foi convocado, e também o grande nome ali da convocação que eu concordo bastante foi o Luciano Juba, que é o lateral esquerdo do Bahia, grande Bahia ali do André Uzeda, que está na redação. Então são alguns nomes que o italiano dá essa oportunidade e deixou o Neymar de fora para dar oportunidade para esse povo que está chegando de cara nova ali na seleção brasileira, Panuso. Tem um provérbio que fala que o diabo não é o diabo porque ele é o diabo. Não é ruim porque ele é o diabo, é ruim porque é velho, né? Sim. Eu me lembro da escalação da seleção de 70, até hoje. Eu era criança, um garoto naquele tempo lá, né? Quem era o goleiro, Panuso? Era o Félix, o Ado e o terceiro goleiro, eu não me lembro quem que era. Você lembra? Não, porque eu não tinha nascido ainda. Para você isso é uma aula de história. Para mim foi um campeonato que eu assisti. Mas enfim, Sim. E hoje eu não faço ideia de quem sejam esses jogadores da seleção brasileira, viu? Tomara que o Ancelotti tenha sorte com essa equipe aí, mas é uma equipe basicamente uma equipe totalmente nova, né, Alex? Isso, lembrando que ali nos goleiros tem o Bento, Ederson e Hugo Souza, que é do Corinthians, os defensores Alexandro, que atua no Flamengo, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique e Wesley. O meio-campistas ali na seleção é o Andrei, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Lucas Paquetá. E no ataque tem Estevão, que é o menino novo que era do Palmeiras, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo Vinícius Júnior e o nosso tigrinho Vitor Roque, Panuso. Os novos nomes ali da seleção brasileira para esse amistosos. Muito bom, vamos conhecê-los depois. Eu não conheço ninguém. Também não entendo nada de futebol, então tá tudo certo. O que mais nós temos para hoje, Alex? Então, Panuso, para o pessoal da nossa audiência que ficava falando, vamos trazer aqui o futebol feminino, tão sonhado esse quadro aqui. Então a gente trouxe, hoje terá os primeiros jogos da semifinal da Copa do Brasil Feminina. Às 7 horas da noite terá o jogo entre Ferroviária e Bahia na Fonte Luminosa. E teremos o clássico ali, choque rei entre Palmeiras e São Paulo, no Moisés do Lucarelli, às 9h30 da noite. Lembrando, para nos ter um dado curioso, que a Copa do Brasil Feminina fazia 9 temporadas que não era realizada e voltou nessa temporada. E o único time entre os quatro que estão aí na arte, que tem título, é o Ferroviário em 2013 e conta com um vice também ali em 2018. Então é o único clube que tem esse título da Copa do Brasil, Panuso. Muito bom. Tá bom, então. Então, beleza. Terminamos por hoje com o assunto futebol? Sim, amanhã a gente traz os resultados dos jogos de ida da Copa do Brasil Feminina e por hoje é só, Panuso. Muito bom. Nessa. Um abração para você. Vamos lá então, gente. Vamos começar com o nosso programa hoje. Como sempre a gente faz aqui, vamos começar pela meteorologia. Tá chovendo, né? Aliás, hoje de manhã não estava chovendo aqui em São Paulo, mas o tempo amanheceu super feio, né? Eu mesmo que venho trabalhar de bicicleta, fiquei na dúvida aqui se devia tirar meu carro da garagem ou não. Resolvi que vinha de bicicleta mesmo, até porque hoje é dia do rodízio. Quem mora aqui em São Paulo tem um dia por semana que o carro fica na garagem, né? E hoje é o meu dia. Mas vamos lá, vamos ver o que está aqui no mapa do Brasil hoje. Nós temos aqui, olha, uma área com alertas mais severos aqui entre o Triângulo Mineiro e o interior do estado de São Paulo, Noroeste Paulista. E são 2 alertas aqui, olha. O primeiro alerta, ambos, né, são de tempestade. Tempestade aqui, esse aqui mais na região ali da Serra da Mantiqueira. Vamos ver o que nos diz aqui, o que nos diz esse alerta mais severo e qual é exatamente o local onde ele está vigorando. Então está aqui, olha, sulzinho do Triângulo Mineiro e todo o interior de São Paulo, na parte norte, né? E esse tempo severo vem até Jundiaí, mas vai chover para tudo quanto é canto aqui do estado de São Paulo hoje, tá, gente? A previsão é a seguinte, ó, chuva de entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros no acumulado do dia, ventos de 60 a 100 quilômetros por hora, queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos, né? Portanto, corre o risco de acontecer aqui em São Paulo
o de sempre, muito diferente do que aconteceu lá em quase 40 cidades do Rio Grande do Sul, né, que sofreram aí no fim de semana com a chuvarada, né? Então, está aqui no mapa, a área de chuva vindo desde o extremo noroeste do Brasil até o sudeste, passando no sul pelo Paraná. Essa é a região onde vai chover durante o dia de hoje. Temos também a continuidade da seca no semiárido brasileiro, região mais seca mesmo, né, que se estende ali Piauí, Ceará, Paraíba. Aquela região vai continuar sofrendo com a seca, tá bom? E agora vamos para as temperaturas, né? Para a gente saber como é que está. As temperaturas não são um grande problema hoje. Nós estamos no meio de uma estação bastante temperada e eu estou aqui, vocês estão vendo aí, aguardando o mapa do INMET formar aqui o mapa das temperaturas, sem o qual eu não consigo trabalhar. Vamos de novo aqui. Está fora do ar o portal do INMET. Não, entrou finalmente aqui. Vamos ver se eu consigo agora a informação das temperaturas, para que você não fique desinformado. Não vou conseguir, tá? Não vou conseguir, vou passar reto por isso aqui, mas saiba que não tem nenhum problema com as temperaturas, não. Temperaturas vão variar de 39 graus lá em Teresina até 19 de mínima aqui na região sul e sudeste, e é isso aí. Então, vamos para o noticiário, vamos? Não dá para ficar esperando o INMET a manhã inteira, né? Essa aqui é a página do nosso site, a home do nosso site, aqui no ICL, que você acessa em iclnoticias.com.br. Estão aqui as principais informações do país atualizadas para que você acorde e tenha uma visão panorâmica sobre o que está acontecendo, tá? O primeiro destaque, relatos à ouvidoria da Defensoria do Rio citam violações em operação. A operação é a tal mega operação ou mega chacina, como você quiser, e há uma manchete secundária informando que um projeto, né, aquele projeto impulsionado pela oposição que quer classificar as facções brasileiras como grupos terroristas, está avançando lá no Congresso e entrou na pauta de uma comissão na Câmara. Nós vamos saber hoje o que isso muda, por que existe essa queda de braço aí entre governo e oposição em torno dessa classificação, tá? E ela gera efeitos práticos, não é só uma questão meramente semântica ou para atender a uma retórica dessa nova guerra aí contra o narcotráfico, deflagrada principalmente pelo governo dos Estados Unidos. Tem consequências severas, por exemplo, muda a instância de apuração dos crimes relacionados a facções, tá? Ao invés de isso ficar sob responsabilidade dos estados, isso passa para a responsabilidade do governo federal, tá? Outro destaque, em reunião no Rio, Moraes cobra de Castro cumprimento da ADPF das favelas, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, e sobre a resposta do governador do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que estava tudo bem com a operação, tá bom? Outro destaque aqui, secundário com relação a esse assunto, o pedido de impeachment que os partidos de oposição no Rio de Janeiro impetraram lá contra o governador Cláudio Castro, né? E também a admissão da própria Polícia do Rio de que 17 dos mortos na operação não tinham registros criminais. 17 em 117, porque foram 121, excluindo os 4 policiais, 117. Agora, ainda ninguém explicou por que nenhum dos 145 nomes relacionados no documento do Ministério Público, do GAECO do Rio de Janeiro, que deu origem a essa operação, foram sequer molestados. Nenhum deles foi preso, nenhum dos mandados de prisão que justificaram essa operação toda foi cumprido, né? As pessoas fugiram, não estavam lá. Os que morreram não estavam relacionados, né, nesse rol de nomes do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá bom? Olha, vocês viram que no finzinho da semana passada o Congresso, aliás, aprovou a medida provisória do setor elétrico e agora, né, o governo às voltas com os jabutis aí, que são emendas colocadas pelos deputados no meio desse projeto para beneficiar as empresas, né, por incrível que pareça, né, por um paradoxo, justamente quem mais polui, que são as empresas a carvão e as térmicas que consomem óleo diesel, tá? Lá no Maranhão, outro destaque, o PT se envolveu lá em uma crise política porque, defendendo uma candidatura própria, né, quebrou lá a coalizão que se deu muito em torno das gestões de Flávio Dino. E, olha, no Paraná, temos lá o imbróglio da Celepar, PT e PSOL vão à justiça contra a privatização da Petrobras, tá bom? E a Petrobras aprovou um plano de demissão voluntária para 1.100 pessoas.
Esses são os destaques do nosso noticiário de hoje. Então vamos começar aqui logo pela primeira notícia sobre a questão da visita que o ministro Alexandre de Moraes fez ao governador, ao prefeito do Rio. Foi um dia intenso ontem, ele teve vários compromissos lá no Rio de Janeiro, foi conhecer lá o Centro de Monitoramento da Polícia, o QG lá de onde foi coordenada essa operação desastrosa, que terminou com 121 mortos, né? E ontem, então, foi um dia de muita movimentação aí. O ministro Alexandre de Moraes foi ao Rio de Janeiro e o governo do Rio de Janeiro respondeu ao Supremo prestando contas do nível de transparência e de organização dessa operação, tá bom? Vou começar aqui mostrando para vocês a primeira matéria no site do ICL, na tela de vocês aí, relata a ouvidoria da Defensoria no Rio, relatos citam violações durante a operação. É uma matéria da Agência Brasil que está espelhada aqui no nosso site e diz o seguinte: relatos colhidos pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro após a realização da Operação Contenção na última terça-feira, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, denunciam violações de direitos humanos. Entre os relatos, os familiares dizem que pessoas inocentes foram mortas ou presas e mulheres relatam ter sido assediadas por policiais. A Ouvidoria Geral é um órgão externo à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e ouviu o seguinte: eles entraram aqui em casa e ficaram procurando algo ou alguém e fizeram várias perguntas querendo saber se eu morava sozinha. E eu disse que morava com minha mãe e meus 2 filhos. Aí ficaram me secando e dizendo que uma mulher bonita como eu merecia morar em um lugar melhor. Quando um que estava com touca ninja saiu, apertou o meu peito, relata uma mulher de 23 anos que não foi identificada. Uma outra mulher ouvida pela Defensoria do Rio de Janeiro disse o seguinte: eu estava dormindo quando eles entraram e eu durmo só de blusa, né? Acordei assustada com as vozes deles. Aí, quando eu vi que eles estavam dentro da minha casa, eu sou manicure, fiquei trabalhando até tarde. Eles levantaram o lençol com a ponta do fuzil e ficaram fazendo várias perguntas e levando com a ponta do fuzil na minha blusa e eu pedindo: por favor, moço, eu não tenho envolvimento com nada, não. E apontando para a minha maleta de unha. Aí um entrou e tirou ele do meu quarto. Ou seja, policiais assediando, né? Depois de invadir casas que nada tinham a ver com o imbróglio todo, assediando mulheres lá. Os relatos são no relatório de atuação da Defensoria Pública na operação policial, que foi divulgado anteontem. O relatório se refere a relatos e acontecimentos que foram acompanhados pelos ouvidores nos dias 29, 30, 31 e 1º de outubro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 121 pessoas foram mortas nessa operação, como você já sabe, né? Então aqui começam a se cristalizar as primeiras denúncias, né? E aí o Xandão foi ao Rio. Antes de falar sobre essa visita, eu vou mostrar para vocês aqui o documento com o qual o governo do Rio de Janeiro prestou esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre esta operação. É um documento que, linha por linha, aponta que está tudo bem com essa operação. Vou ler aqui, mostrar e ler para vocês. É um documento de 26 páginas, ele é bastante extenso, né, e traz o seguinte arrazoado que você vai ver agora aí na sua tela. Bota na tela para mim, por favor, Alex. Está aqui, ó. Está pequenininha a letra, né? Mas vamos lá, eu leio para você, tá? A ação decorrente de denúncias apresentadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi previamente planejada de forma integrada pela Secretaria de Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com o Ministério Público, através do seu Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Portanto, essa explicação aqui dá conta de que houve um planejamento, né? Um planejamento e que o Ministério Público, isso é uma das exigências da DPF das favelas, participou de todo o planejamento dessa operação. Ele também descreve aqui as ações desses grupos de bandidos, né, contra a população civil, tá? Ele diz o seguinte: olha, em uma demonstração de sua capacidade de controle social e poder de intimidação, o grupo orquestrou uma série de ações de represália imediata à intervenção estatal, caracterizando uma resposta organizada e coordenada a partir do núcleo de comando da facção. Os criminosos impuseram toque de recolher generalizado nas áreas sob sua influência, atearam fogo a diversos veículos e bloquearam vias públicas com ônibus utilizados como barricadas. O próximo trecho, o uso da força, né? Porque as denúncias dão conta de uso desproporcional da força e estranha-se muito a relação
muito desfavorável para essas vítimas que foram, porque as mortes foram muito mais numerosas, por exemplo, do que o número de feridos e de presos, né? O relatório do governo do Rio diz o seguinte: cumpre registrar que o planejamento operacional aprovado pela Secretaria da Polícia Civil contemplou matriz de risco e definição do nível de força compatível com a ameaça, em observância ao protocolo de uso proporcional da força e às normativas internas da Secretaria de Estado da Polícia Civil, com acompanhamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do GAECO, na sala de comando e controle do DGPE, inclusive com participação no briefing tático com a presença do subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, chefia de gabinete da Secretaria, diretores gerais, delegados titulares, assistentes das unidades participantes da operação, assegurando o controle externo da atividade policial e a observância de garantias legais e constitucionais. O próximo trecho diz respeito às câmeras corporais dos policiais, que o relatório chama de body cams. Não sei por que usar uma expressão inglesa para algo que tem, né, um semelhante em português que, enfim, traduz exatamente o sentido dessa expressão, câmeras corporais, body cams. Para assegurar a responsabilização e a transparência, a operação foi formalmente comunicada aos órgãos competentes, com registros de início e encerramento junto ao Ministério Público do Estado e ao setor de controle institucional, em observância às diretrizes da ADPF 635, que é a ADPF das favelas, e as normas internas das corporações. Registra-se ainda o acompanhamento da Corregedoria da Polícia Civil e da Polícia Militar e do GAECO. Além disso, os policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, e todos os policiais militares envolvidos na ação estavam equipados com câmeras corporais. E aí ele põe aqui entre parênteses, body cams, assegurando transparência e rastreabilidade. O próximo trecho fala sobre o cuidado que teria sido tomado para que essa operação não afetasse, ficasse longe das áreas de escolas e de hospitais, como manda, inclusive, a ADPF das favelas. Ela diz o seguinte: a operação foi deflagrada em horário previamente calculado, de modo a evitar o fluxo de alunos e trabalhadores. A escolha do período considerou condições climáticas e parâmetros táticos de visibilidade, conforme o plano interinstitucional aprovado. Evitou-se a movimentação operacional nas proximidades imediatas de escolas e creches e, assim sendo, o princípio da proporcionalidade foi rigorosamente observado em todas as fases da ação. A maior parte dos confrontos ocorreu em zonas de mata e refúgio criminoso, sem impacto direto sobre a população civil, foi o que disse o governo do Estado do Rio de Janeiro. Com relação à execução dos mandados de busca e apreensão e de prisão, o relatório diz o seguinte: ressalte-se que as diretrizes constitucionais relativas às buscas domiciliares, assim como as fixadas no voto acima transcrito, foram devidamente observadas. Como já relatado, a operação teve por finalidade, entre outras, o cumprimento de 145 mandados de busca e apreensão, assegurando a prévia autorização judicial. Não bastasse isso, as buscas foram cumpridas por mandados nominativos e com endereços específicos realizadas no período diurno. Aqui também, eu reitero isso para vocês, ninguém explica por que nenhum desses 145 nomes que tinham mandado de prisão expedido foi capturado, né? Por que será? Atirou do que viu, matou o que não viu. Com relação ao local do confronto e a proporcionalidade ainda do uso da força, que o relatório diz o seguinte: a estratégia adotada na Operação Contenção concentrou o confronto na área de mata, tradicional refúgio de criminosos, com o propósito de afastar o embate das zonas edificadas. Tal medida visou resguardar a integridade dos moradores e minimizar danos colaterais em conformidade com as diretrizes da ADPF 635 quanto à proteção de civis em áreas densamente povoadas. A abordagem demonstra a busca pela proporcionalidade e a preocupação em evitar locais de grande circulação de pessoas, abrangendo horários de entrada e saída de estabelecimentos educacionais, né? Então, essa é a síntese do documento que foi apresentado ontem pelo governo do Estado do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal, cobrando aqui, que cobrou aqui o cumprimento da ADPF das favelas. Então agora vamos passar a visita que o ministro Alexandre de Moraes fez ontem ao Estado do Rio de Janeiro. Visita não, foi mais uma inspeção, né, técnica sobre instalações, essa coisa toda, e pouco se falou
sobre o resultado do que foi conversado entre o governador e o ministro do Supremo. Tem aqui para vocês a manchete no site do ICL, dando conta de que, na reunião do Rio, Moraes cobrou de Castro o cumprimento da ADPF das favelas. Vamos ver o que é isso aqui. Matéria da Tempo Real aqui espelhada no nosso site. O ministro Alexandre de Moraes se reuniu nesta segunda-feira com o governador Cláudio Castro para tratar da operação policial que deixou todos esses mortos lá no Rio de Janeiro. Antes da reunião, a equipe de Moraes fez uma checagem dos nomes autorizados a participar. Segundo o jornal O Globo, alguns secretários foram vetados. Um integrante do grupo do ministro explicou que ele estava indo para uma reunião de trabalho e não para um espetáculo. De acordo com o Supremo, apenas as autoridades listadas no despacho estavam autorizadas: o governador, o secretário de Segurança Pública, o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil e o diretor da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Alexandre de Moraes acompanhou uma representação sobre o sistema de monitoramento usado nas operações com câmeras corporais, reconhecimento facial e acompanhamento das equipes em campo. Ele quis verificar como o Estado está cumprindo as regras da ADPF das favelas, a decisão do Supremo que exige mais transparência em operações policiais. Em um despacho assinado no dia 29 de outubro, Moraes havia cobrado do governo um relatório sobre a operação com dados sobre o planejamento, número de agentes, armamentos usados e tudo isso que você acabou de ver aqui. É exatamente esse documento que eu mostrei para vocês. Durante a audiência, Cláudio Castro apresentou o funcionamento do sistema de vídeo monitoramento e afirmou que o CICC, que é o Centro de Coordenação Integrado lá do Rio de Janeiro, centraliza o planejamento de operações e o acompanhamento em tempo real das equipes em todo o estado. E depois do encontro com o governador, Moraes seguiu para reuniões com o presidente do Tribunal de Justiça, com o Procurador-Geral de Justiça e o Defensor Público-Geral do Estado. À noite, o ministro se reuniu com o prefeito Eduardo Paes para discutir a atuação da prefeitura nas áreas afetadas por essa operação. É tudo que se sabe sobre esse encontro, tá bom? Lá no Rio de Janeiro, começa a haver um movimento, apesar da popularidade, né, exorbitante amealhada pelo governador com essa operação, com esse massacre que ele promoveu, mas os partidos de oposição não se calaram, tá? Então o governador está às voltas agora com um pedido de impeachment lá que foi apresentado ontem por PSOL, PT, PCdoB e PSB. Está aí a manchete para você: partidos de oposição a Cláudio Castro pedem o impeachment ao governador lá no Rio de Janeiro. Matéria do nosso grande Lucas Rocha, aqui do ICL. Eu vou ler para vocês aqui o lead dessa matéria, a informação sucinta inicial da matéria. Parlamentares do PSOL, PT, PCdoB e PSB protocolaram nesta segunda-feira um pedido de impeachment contra o governador Cláudio Castro. A decisão ocorreu depois da operação policial que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, além de 4 policiais. A deputada Renata Souza, do PSOL, que é autora do pedido, justificou a ação em entrevista ao nosso Lucas Rocha, aqui do ICL, na manhã dessa segunda-feira. E ela disse o seguinte: o governador Cláudio Castro não respeita o Estado Democrático de Direito, não respeita a Constituição brasileira. Segundo Renata, o governo estadual colocou em risco não apenas os policiais, mas também toda a população, durante a ação classificada por ela como um massacre. Além da deputada Renata, assinam um pedido também professor Josemar, do PSOL, Dani Monteiro, também do PSOL, Yuri Mota, do PSOL, Flávio Serafini, do PSOL, Dani Balbi, do PCdoB, Marina, do MST, do PT, Élica Takimoto, do PT, Verônica Lima, do PT e Carlos Mink, do PSB. A denúncia aponta que foram cometidos crimes de responsabilidade por atentado aos direitos fundamentais da população, à autoridade do Poder Judiciário e aos princípios da administração pública em decorrência da Operação Contenção. Agora eu vou dizer para vocês o seguinte: é óbvio que a oposição no Rio de Janeiro precisa marcar a posição, mas diante do apoio inusitado da população a esse massacre, duvido que essas iniciativas aqui vão para frente, tá? Pelo menos as de lavra da oposição. A Polícia do Rio de Janeiro admitiu que 17 dos mortos na operação não tinham ficha criminal, é o que diz a próxima reportagem aqui no site do ICL. A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou no fim da noite do domingo, anteontem, o perfil com as imagens de 115 das 117 pessoas mortas na Operação Contenção, realizada no dia 28 de outubro.
né? E de acordo com a nota distribuída à imprensa, mais de 95% dos identificados tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho e 54% eram de fora do estado. Apenas 2 laudos resultaram em perícias inconclusivas, ou seja, não foi possível ainda a identificação, né? E até ontem, o fim da noite de ontem, não havia ainda sido feita essa identificação. Vamos acompanhar hoje para saber se esses 2 últimos mortos têm a sua identidade revelada, né? O comunicado oficial admite que 17 pessoas não apresentaram histórico criminal, mas segundo as investigações posteriores, 12 deles apresentaram indícios de participação no tráfico nas suas redes sociais. Eu, sinceramente, não sei o que é isso. Como é que alguém que não tem ficha criminal pode, de repente, perder a vida, ser assassinado numa operação policial por conta de posts que faz na internet, ainda que sejam posts sobre tráfico de drogas ou qualquer outro assunto, né? Afinal de contas, se post na internet e crime de opinião justificasse a morte, tinha muito deputado por aí que não podia estar circulando mais aqui, né, pela superfície desse planeta. E daqui a pouco a gente vai mostrar um desses casos aí, tá? Bom, a lista nomina as pessoas mortas como neutralizados, não fala de morte, não, neutralizamos o sujeito. Assinala que 62 neutralizados são de outros estados, 19 do Pará, 9 do Amazonas, 12 da Bahia, 4 do Ceará, 2 da Paraíba, 1 do Maranhão, 9 de Goiás, 1 do Mato Grosso, 3 do Espírito Santo, 1 de São Paulo e 1 do Distrito Federal. Eu ainda vou pegar aqui o IBGE para saber como é que é a distribuição por origem, por estado de origem, né, na população do Rio de Janeiro. Muita gente está estranhando, usando isso como um elemento de convicção de que o Complexo do Alemão era usado como uma espécie de centro nacional, de quartel-general nacional, de central de comando no país, de criminosos que estavam ali para espalhar, né, a influência desse grupo criminoso pelo restante do país. O relatório, segundo a matéria, diz o seguinte, que no Rio de Janeiro, chefes de organizações criminosas de 11 estados da federação, e o principal alvo deles, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, segue em liberdade depois de 6 dias de operação. Nenhuma das pessoas mortas havia sido denunciada à Justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro criou um observatório para acompanhar a apuração sobre o cumprimento da legislação pelas polícias civil e militar, né? Então estão aí as informações complementares sobre essa tragédia. A Folha de São Paulo fez aqui uma tabulação dos dados divulgados ontem, né, e chegou a essa conclusão, aí, que os mortos na operação são homens, têm 14 a 55 anos e 1/3 não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Metade dos 115 civis identificados possuía pelo menos um mandado de prisão e um homem sem antecedentes, um dos mortos, fez aniversário na véspera da operação. E as redes sociais foram usadas pela polícia para detectar um suposto elo entre essas pessoas e o Comando Vermelho, né? O que nos diz a matéria da Folha? Ela diz o seguinte: todos os civis mortos durante o confronto com a polícia dos complexos da Penha e do Alemão e já identificados são homens, 44 deles, 38%, nascidos no estado do Rio de Janeiro. A média e mediana da idade é de 28 anos. 1/3 deles não tem na sua certidão de nascimento registrado o nome do pai. A metade possuía ao menos um mandado de prisão, ou no caso de um menor de idade, de busca e apreensão. Quase uma semana após a mega operação que deixou 121 mortos, a Polícia Civil divulgou finalmente a lista com 115 perfis, né? E aqui está a distribuição por estado de origem, tá? Como eu falei, ainda se tiver tempo hoje ainda, pego aqui o IBGE para saber qual é a conformação da população do Rio de Janeiro em relação ao estado de origem dos moradores de lá. Não me estranharia se mais de metade da população que vive na periferia do Rio de Janeiro tenha nascido em outros estados, né? Sem nenhum comprometimento criminoso, tá bom? Bom, vamos passar para as consequências disso agora. A gente falou aqui nas últimas 3 semanas sobre a nomeação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta pela saída de Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Ela estava para acontecer, o presidente Lula já não fazia mais segredo de que o indicado seria o Jorge Messias e havia muita pressa para não criar aquele frisson que, aliás, está acontecendo agora
né, sobre a sucessão, com muita gente importante na disputa, e o Messias não foi nomeado, não foi indicado. Não foi indicado por quê? Porque enfrenta dificuldades junto ao Senado, que tem que aprovar a indicação, né, e o presidente da República não vai correr o risco de apontar um nome que daqui a pouco vai ser barrado pelo Senado da República, porque não há precedente disso na história. No entanto, né, nas nomeações, por exemplo, de diretores das agências, por exemplo, da ANAC, da Anvisa, o governo tem sofrido derrotas humilhantes lá no Congresso Nacional. Tá? Toda vez que a negociação não acontece, ele acaba se ferrando, que é o que acontece. E o Jorge Messias subiu no telhado na véspera da viagem do presidente Lula, né, a Kuala Lumpur, e não saiu de lá até hoje, né? O que está acontecendo com essa indicação? Há uma dificuldade do Palácio do Planalto em consolidar o nome de Jorge Messias, dada a força, né, e os cabos eleitorais também, que patrocinam a candidatura do senador Rodrigo Pacheco. Então nós temos essa matéria aí no site do ICL, lembrando sobre essa pendência aí que o governo está enfrentando, sobre essas dificuldades. Era tudo para ser resolvido com rapidez e com tranquilidade. Já não é mais, tá? Já não é mais. A manchete é essa que você está vendo aí: crise na segurança pública do Rio adia a indicação de Jorge Messias ao Supremo. E o Kleber Lourenço, nosso super Kleber Lourenço, nos informa o seguinte: o nome de Jorge Messias, advogado-geral da União, favorito de Lula para a vaga de Luiz Roberto Barroso, estava pronto para ser anunciado. O roteiro, porém, foi alterado com o agravamento da crise da segurança pública no Rio de Janeiro e o foco do governo na COP30, né, em Belém. A decisão do Planalto foi adiar a nomeação para evitar que o gesto político se misture com esse ambiente turbulento. A mega operação policial que deixou mais de 100 mortos nas favelas do Alemão e da Penha empurrou a indicação de Jorge Messias para o segundo plano. E no governo, a avaliação é a de que um movimento institucional desse peso, em plena crise, pareceria desconectado da realidade do país. Não é hora de gerar mais ruído, resume um assessor do Palácio do Planalto. Então está aí a informação de que Jorge Messias vai ter que esperar agora, não mais pela volta de Lula, que já voltou faz tempo, mas sim pela passagem da COP30 e pelo arrefecimento dessa história da crise da segurança pública, que promete dominar a pauta política nos próximos meses, né? Vamos para o próximo assunto aqui, que nós temos muito para falar, sobre Congresso Nacional. Você se lembra que na semana retrasada o ministro Flávio Dino reuniu em audiência pública no Supremo Tribunal Federal os interessados em resolver a questão das emendas PIX, né? E hoje a Folha de São Paulo está quantificando o número de parlamentares que vêm sendo investigados por ordem de Flávio Dino. A matéria vai para sua tela aí agora. Está aí, a manchete é essa: PF analisa emendas de 92 políticos por ordem de Dino e pode abrir novos inquéritos. 92 políticos é praticamente a quinta parte do parlamento, ou seja, de cada 5 parlamentares, um deve acordar ou sair da Câmara preocupadíssimo por causa de rolo com dinheiro de emendas, né? A matéria informa: parlamentares e municípios tentam regularizar os de verbas após o anúncio da investigação, né? Ou seja, depois da porta arrombada, troca-se a fechadura. O STF já tem 80 inquéritos sobre suspeitas envolvendo emendas de deputados e senadores. Vamos passar aqui ao lead dessa matéria. A Polícia Federal fez um pente fino sobre as emendas parlamentares apresentadas por 92 políticos que têm ou tiveram mandato no Congresso para decidir se pede a abertura de novos inquéritos no Supremo para apurar eventuais crimes como corrupção e prevaricação. Ao mesmo tempo, as cidades e entidades que receberam esses recursos correm para tentar regularizar as situações e evitar que a ausência de dados sobre o uso das emendas se transforme em investigação policial. A análise da PF foi iniciada em setembro, a partir de uma ordem do ministro Flávio Dino, e se baseou em uma nota técnica do Tribunal de Contas da União sobre emendas individuais de deputados e senadores ao orçamento apresentadas entre 2020 e 2024. O TCU aponta que até 1º de setembro desse ano, 148 emendas com um valor total de 85 milhões de reais destinados por parlamentares não tinham sequer um plano de trabalho cadastrado na plataforma do governo que trata do tema. O documento passou a ser exigido por decisão do Supremo Tribunal Federal.
Essas emendas foram destinadas por parlamentares de 15 estados. Uma parte significativa desse valor, 27 milhões, é de deputados e senadores do Amazonas. E aí, a partir desses dados, Dino determinou que a PF instaurasse os inquéritos para cada estado para apurar uma eventual prática dos seguintes ilícitos penais. Olha só quanto crime aqui, hein? Prevaricação, desobediência à ordem judicial, emprego irregular de verbas públicas, peculato, corrupção e muitos outros que foram se revelando no curso dessas investigações. Então está aí 1 em cada 5 parlamentares praticamente muito enrolado com a destinação das tais emendas PIX, né? Como é sobejamente sabido por todo mundo, não podia dar certo. Algo que foi feito para burlar todos os esquemas de rastreamento e de transparência, né? E está dando no que deu. Agora está uma correria lá no Congresso para evitar que isso gere consequências ainda mais drásticas para esses autores das emendas e para os seus beneficiários também. Na semana passada, nós tivemos aí a nova legislação do setor elétrico foi votada pelo Congresso, né? E os deputados e os senadores enfiaram um monte de jabutis no texto, né? Acabaram favorecendo com esses textos, como você vai ver na manchete que eu vou apresentar agora, né? As empresas que são justamente aquelas que precisam ter a sua atividade desestimulada, que são as térmicas movidas a carvão e a óleo diesel, né? E agora está aí o presidente Lula com um pepino na mão de vetar os jabutis dessa MP do setor elétrico, que acabaram sendo aprovadas junto, né, com o texto principal enviado pelo governo. A matéria diz o seguinte: o Palácio do Planalto avalia vetar parte dos jabutis aprovados na medida provisória do setor elétrico, que amplia a contratação de termoelétricas e estende benefícios a fontes altamente poluentes, como, por exemplo, carvão mineral. A decisão ainda está em análise, mas, segundo auxiliares do presidente Lula, o veto é visto como praticamente inevitável e deve ser definido nas próximas semanas após uma rodada de articulações com líderes da base aliada na Câmara e também no Senado. De acordo com integrantes do governo ouvidos nos últimos 3 dias, a estratégia é evitar que o episódio se transforme em uma nova crise política, como ocorreu com a medida provisória do IOF. A avaliação é que Lula pretende comunicar os vetos em momento politicamente favorável, possivelmente após a COP30 em Belém, quando o governo quer reforçar o discurso de liderança ambiental. Entre os dispositivos mais controversos estão a prorrogação de contratos de usinas a carvão até 2040 e a autorização para a contratação de até 4,2 gigawatts em térmicas a gás natural e em áreas sem rede de abastecimento. Também foram incluídos dispositivos que flexibilizam o licenciamento ambiental e criam uma reserva de mercado para pequenas centrais hidrelétricas, chamadas PCHs, né? Pontos considerados estranhos ao objetivo original da MP e criticados por ministérios técnicos. Então o assunto não morreu e devemos ter novidade nessa área. Agora, uma curiosidade, a gente se lembra que em 2016 o Brasil viveu uma crise hídrica, vocês se lembram disso, né? Com risco de apagão. Os apagões lá na década de 90 foram, eles matizaram o país, né? A população morria de medo. Quem estava vivo nessa época e já era adulto vai se lembrar disso. Fernando Henrique teve que mandar construir usinas termoelétricas de montão aí no Brasil, porque as hidrelétricas dos anos 70 não davam mais conta da operação. Curiosamente, hoje, por conta da mudança na matriz energética, o Brasil tem sobra de energia, tá? Está registrando uma sobra de energia. E o sistema não consegue fazer com que a energia alternativa, gerada, por exemplo, né, por usinas eólicas ou por usinas solares, não consegue fazer com que a integração com usinas hidrelétricas funcione como uma espécie de bateria do sistema, né, em que os moinhos de ventos, os aerogeradores e também as placas solares, que geram durante certas horas por dia, elas fariam com que as centrais hidrelétricas, que geram energia a partir da água, fechassem as suas turbinas, economizando água para gerar depois, quando a energia alternativa, que não tem capacidade contínua de geração, não estiver acontecendo, né? E o Brasil, que tem problemas no provimento de energia, está aí às voltas com esse paradoxo agora, né? 10 anos depois da última crise energética brava, nós temos energia sobrando
e não sabemos o que fazer com ela, né? E, ao mesmo tempo, temos uma estrutura de térmicas que foram montadas assim, para atender a uma emergência do setor elétrico e que hoje estão querendo aí se valer de benefícios fiscais, né? E desafiando, inclusive, esse paradigma da questão da preservação ambiental, tá bom? Vamos para a próxima matéria agora. Olha só, lá no Paraná está acontecendo um movimento de privatização da Companhia Elétrica do Paraná, Celepar, né? E a Heloísa Vilela traz hoje aqui uma matéria ao site do ICL, dizendo para nós que rolo que é esse, tá? Lá o PT e o PSOL, como você vê na manchete, estão indo ao Supremo para tentar impedir o governador Ratinho Júnior de vender a Celepar. Vamos ver que imbróglio é esse. O PT e o PSOL entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo nesta segunda, ontem, para tentar barrar a privatização da Celepar, que é a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. O governo federal e a Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e similares se somaram à ação como amicus curiae, né, amigos da corte, ou seja, entidades que não fazem parte da ação, que podem contribuir com informações e dados técnicos, jurídicos e de interesse social. Na ação, os dois partidos alegam que uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná para privatizar a empresa desrespeita a regra de licitações e contratações públicas e também afronta o direito fundamental à proteção de dados pessoais. O texto, ao qual o ICL Notícias teve acesso com exclusividade, também destaca que a Celepar presta serviço majoritariamente para governos estaduais e municipais e não existe garantia alguma de proteção de dados dos cidadãos e métodos para impedir que passem às mãos de empresas estrangeiras. O texto lista todos os serviços essenciais que a empresa presta, com destaque para áreas de saúde, educação e segurança pública. O presidente do PT, Edinho Silva, falou ao ICL que a privatização dessa empresa pode colocar em risco a soberania digital e a segurança de dados de milhões de paranaenses. Então está aqui, leia a matéria completa no site do ICL, tá bom? Quem conhece a liça em que se transformou o Twitter, tem bem a ideia do nível de radicalização em que a extrema-direita tenta, de todos os modos, construir uma imagem deletéria de um país que está às voltas com atraso tecnológico, com problemas orçamentários terríveis e com uma série de outras mazelas que, curiosamente, a realidade teima em contrariar, né? Ontem nós tivemos no mercado financeiro um dia de comemoração. Por quê? Porque um marco simbólico importante foi alcançado. A Bolsa de Valores ultrapassou o limite de 150 mil pontos pela primeira vez, né? O dólar caiu, essa coisa toda. E quando a gente vê as análises sobre esse movimento, sempre tem um senão. A Bolsa está indo bem, mas a perspectiva de futuro é não sei o quê. Mas temos que manter o dólar, os juros lá em cima, porque senão a inflação vai fazer tudo isso acabar. Mas vamos lá para o que importa, porque é esse fato inquestionável. A Bolsa de Valores, ou seja, o setor privado que se financia ali, vendendo frações do seu capital na Bolsa, ontem teve um dia de glória, né? Está aí a manchete do Valor Econômico, mais de 150 mil pontos pela primeira vez, e a matéria nos diz o seguinte, olha, o avanço registrado por bancos e pelas ações da Petrobras ajudou a elevar os ganhos do Ibovespa nesta segunda-feira, que alcançou o patamar inédito de fechamento nominal de 150.454 pontos, com uma valorização de 0,61% dias antes da decisão de política monetária no Brasil. Trata-se do quarto dia consecutivo de recorde duplo, intradiário e de fechamento nominal. O índice chegou a renovar o pico histórico para um dia durante a tarde, quando encostou em 150.761 pontos. Porém, nas horas seguintes, a principal referência acionária local perdeu a força com a subida menos intensa de algumas blue chips em um pregão de maior volatilidade, né? E ontem também foi um dia de alta nas bolsas do exterior. Daqui a pouco a Débora Maganha, no mercado de investimentos, vai detalhar para a gente como é que estão as expectativas e as análises do mercado sobre isso, tá bom? Próxima notícia, uma ação
que obrigou o iFood a pagar quase R$ 1 bilhão em tributos no curso de um processo judicial. Vou mostrar para vocês a manchete, está aí na capa, matéria também do Valor. A iFood paga quase 1 bi em tributos depois de uma derrota judicial sobre benefício tributário indevido. Apesar de ter tido receitas fortemente multiplicadas na pandemia, o iFood foi a empresa que mais deixou de recolher impostos sob o programa criado para socorrer os setores impactados, tá? E a matéria nos conta o seguinte: o iFood pagou quase R$ 1 bilhão em tributos à Receita Federal após o governo obter uma vitória na Justiça que considerou indevido o uso de benefícios fiscais desde 2023 pela gigante de intermediação de entregas no chamado PERSE, né, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Após ter tido as suas receitas fortemente multiplicadas durante a pandemia de Covid em 2019, 2020 e 2021, diante do boom de entregas de alimentos em domicílio, o iFood foi a empresa que mais deixou de recolher impostos sob o programa, criado com o objetivo declarado de socorrer setores impactados pelas restrições de circulação nas cidades. Originalmente uma empresa brasileira, a iFood passou a ser 100% controlado pelo grupo holandês ProSuze em 2022. Decisão de agosto do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que ainda não havia sido levada a público, confirmou a tese do governo de que o iFood não tinha direito à isenção de impostos sobre o programa após a edição de uma portaria que limitou as atividades elegíveis. O entendimento do tribunal é de que os pagamentos deveriam ter sido retomados a partir de maio de 2023, só que a companhia continuou se beneficiando sob o amparo de liminares. Em um documento que foi publicado pela Reuters, a Receita Federal citou no processo um enorme dano ao erário e apontou que a empresa deixou de recolher de maneira indevida mais de 900 milhões de reais em tributos federais. Em resposta sobre a decisão da Justiça, o iFood informou que já fez os pagamentos dos valores devidos em parcelas nos meses de setembro e outubro, ressaltando que está em dia com todas as suas obrigações junto à Receita. E na nota ele diz ainda o seguinte: o iFood esclarece que os recursos utilizados para o pagamento desses tributos estavam provisionados no seu balanço e, portanto, não houve impacto financeiro na operação. A empresa acrescentou ainda que usufruiu o benefício somente enquanto esteve vigente a decisão judicial que autorizava a fazê-lo, tendo interrompido seu uso desde janeiro desse ano. Óbvio, né? Quer uma coisa mais óbvia do que essa? A empresa aprovou, usou os benefícios fiscais que ela foi buscar na Justiça, né? E agora perdeu, teve que pagar, pagou. Bom, com relação ao orçamento, né? Uma guerra lá em Brasília atrás de dinheiro para financiar programas de investimento, programas sociais, e a Câmara foi bastante generosa uma vez mais com os militares, tá? E você vai ver aí na manchete do G1, que está na sua tela, a Câmara aprovou um projeto que retira do teto de gastos as despesas com defesa nacional, que somarem até 5 bilhões de reais, né? A Câmara sempre indulgente para com gastos militares, eles parecem imunes a qualquer tipo de necessidade de controle orçamentário e tudo mais. A matéria diz o seguinte: a Câmara dos Deputados aprovou ontem, segundo, um projeto que tira do teto de gastos as despesas de até 5 bi com defesa nacional em 2026 a 2031 e abre espaço de 3 bilhões no orçamento de 2025, texto que vai à sanção presidencial. Proposta apresentada pelo senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, também exclui projetos estratégicos em defesa nacional do cômputo da meta de resultado primário. O texto foi aprovado com o apoio de governistas, já que o espaço fiscal extra dá margem para mais gastos do governo. Apenas o Partido Novo contestou o projeto. Novamente, a gente está tentando ter uma boa intenção e elenca uma prioridade de forma errada. Aqui, de novo, a gente está falando de orçamento paralelo, de contabilidade criativa. Aqui, de novo, estamos falando de perder a credibilidade do orçamento. Está furando o arcabouço, afirmou a deputada Adriana Ventura, que não é de nenhum partido de esquerda, tá? Ela é do Novo, daqui de São Paulo. Economistas têm alertado que há excesso de gastos retirados da meta fiscal e que isso compromete a credibilidade das contas públicas. Então está aqui feito o registro, quer dizer, para os militares qualquer coisa é possível, né? Ainda que o ambiente econômico recomende contenção nos gastos públicos e o governo esteja buscando uma forma de economizar o dinheiro
que perdeu para o Congresso e que deve subsidiar os programas sociais. Bom, vocês sabem que começou já, de fato, a COP30, os eventos que antecedem a COP30 começaram. Nós temos um príncipe inglês rodando o país, onde ele teve um dia de extensa atividade lá no Rio de Janeiro, jogou futebol, enfim, conheceu praia, jogou vôlei de praia, foi um dia extenso, né? E enquanto os eventos paralelos ocorrem, olha, ainda tem gente, ainda tem delegações tentando negociar uma hospedagem para suas delegações lá no estado do Pará. É o que nos informa aqui o portal Metrópolis, que tem esta reportagem na sua capa agora de manhã. Olha, às vésperas da COP30, 37 delegações, hein? Ainda negociam uma hospedagem em Belém. O que está acontecendo lá? Os problemas de infraestrutura hoteleira e tudo mais não são novidade para ninguém, né? E ontem, aliás, no domingo, anteontem, o governo do Pará entregou lá a tal da Vila da COP, né? Mas os problemas persistem lá, por quê? Porque o empresariado do setor imobiliário, os hotéis, motéis, as pousadas, as pensões, todo mundo viu aqui uma oportunidade de arrancar dinheiro dos gringos, né? E é o que está acontecendo lá, a gente pagando um mico horroroso por conta dessa história toda. A matéria nos diz o seguinte, ó, há menos de uma semana essas 37 delegações ainda não conseguiram negociar a hospedagem na capital do Pará e colocam aí uma dúvida sobre se participarão ou não, né? 149 delegações já têm hospedagem garantida. Esse número representa um avanço em relação à situação de um mês atrás, quando a maioria dos participantes ainda não tinha local para ficar. 87 tinham confirmado presença e 90 buscavam ainda um lugar qualquer para hospedar suas autoridades, né? De início, a organização esperava receber representantes dos 196 países que integram a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, né? Por questões diplomáticas, a lista dos países confirmados no maior encontro para discutir as medidas ambientais não é divulgada até o início do evento. A COP30 é considerada crucial para o presidente Lula, que servirá de vitrine para mostrar o trabalho realizado pela gestão federal na preservação ambiental, tá bom? É isso, gente. Com essa notícia eu encerro aqui o programa de hoje. Daqui a pouquinho vai começar o N1 e ali você vai poder aprofundar esses temas que a gente viu aqui ao longo dessa primeira hora do noticiário do ICL, tá bom? E eu preciso convidar vocês para esse evento que está aqui, embaixo aqui nessa tarjinha. Olha só, no domingo dessa semana, no próximo domingo, dia 9, o Eduardo Moreira vai lançar um livro muito diferente dos temas que ele aborda, tá? Dessa vez ele vai falar sobre a teoria da simulação. O livro é super interessante, eu confesso que não li ainda, mas estou louco para ler, porque não chegou ainda e eu quero ler até domingo para poder falar com vocês aqui sobre esse livro. É só um jogo, tá? Que aborda aí uma especulação filosófica com pé fincado na física, na mecânica quântica e tudo isso, sobre a perspectiva de que tudo isso que existe, na verdade, seja apenas uma simulação. Você concorde ou não com ela, com isso ou não, é muito interessante, tá? E o Eduardo é um craque para tratar desses assuntos aí. Então, olha, o lançamento do livro, você está convidado para ele, vai ser no domingo, como eu falei, vai ser às 8 horas da noite. Você pode, desde já, fazer a sua inscrição para acompanhar o lançamento, que vai ser aqui pelo ICL. Aqui embaixo, olha, icl.com.br/livro, está aqui assinalado em azul, tá? Não deixe de buscar fazer a sua inscrição para acompanhar o lançamento do livro do Eduardo, tá bom? Pessoal, bom dia para vocês, boa terça-feira, obrigado pela audiência. Amanhã, às 7 da manhã, a gente se encontra aqui de novo para mais uma hora de informação matinal. Tchau, obrigado. Fala turma, 9 de novembro vou lançar online meu novo livro, É Só um Jogo, e se nada disso for real. Um livro que traz conceitos de filosofia, de física, de matemática e tem um mergulho, né, sobre essas questões existenciais e trazendo todo esse tema de inteligência artificial com as mudanças que o mundo está passando, que ninguém vai ficar igual depois de ler esse livro. Bora todo mundo pro lançamento, o livro vai estar num preço super especial e quem adquirir o livro no dia do lançamento vai ter ele autografado em casa. Abraço.